Passo agora a palavra ao professor Sadi Dalrosso, agradecendo ao professor Sadi pelo apoio na organização do seminário. O professor Sadi chegou a ir lá na nossa sede em uma das reuniões organizadoras e sabendo da imensa carga de atividades que ele tem. Muito obrigada, professor Sadi. Passo a palavra. Bom dia. É uma satisfação estar presente com vocês aqui hoje. Eu me vejo num ambiente propriamente de movimentos sociais, de sindicatos, de associações, de entidades, de organizações sociais. E, nesse sentido, em primeiro lugar, é importante que a universidade esteja presente. Represento aqui o Instituto de Ciências Sociais, Sociologia, Antropologia, Centro de Estudos sobre as Américas. Não tenho, devo deixar isso claro, não tenho uma delegação oficial da reitoria, mas tenho uma delegação formal do meu instituto, a cujo conselho apresentei essa proposta e que foi aprovada em reunião do Conselho do Instituto de Ciências Sociais. Isso é importante. Vejo também, ainda que talvez em menor número, a participação da juventude, só que a juventude faz outro tipo de movimento, não necessariamente seminários e coisas assim, mas mais as manifestações de junho, de julho, né? Aquelas coisas que nós todos conhecemos, né? Então eu quero saudar também os nossos queridos estudantes, os rapazes e as moças que lutam de outra maneira por uma causa importantíssima. A questão da dívida, historicamente, ela se colocou como um mecanismo de escravidão. Era escravidão por dívida, né? Historicamente, outra maneira historicamente utilizada foi pela via das guerras, que eram apreendidas, as pessoas os escravizavam, mas sempre para escravizar, de certa forma. Na sociedade contemporânea, a dívida, falando aí mais da dívida dos estados. Aqui há uma pequena briga, porque ela não quer que eu mostre o meu chapéu de colono, trabalhador rural, e eu quero mostrar. O trouxe não foi por acaso. Não, mas vai atrapalhar a gravação. Me permitiu apresentá-lo publicamente. Esse é um chapéu de colono do Rio Grande do Sul. Não é feito com palha de trigo, então ele não é pintado, ele é palha de trigo original. E é um artesanato que foi um artesanato importantíssimo quando não se tinha protetor solar. Era o único protetor solar que os camponeses e os colonos tinham no Rio Grande do Sul. E não só no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil inteiro, se nós somos ao Nordeste, tinham outros tipos de chapéu mais semelhantes. Tornando ao nosso tema da questão da dívida, né? Porque nós podemos separar a dívida dos indivíduos, das famílias, das empresas, da dívida do Estado, e eu queria considerar um pouco isso, a dívida dos Estados. Me parece que a dívida dos Estados hoje é um mecanismo fundamental de sustentação do capitalismo. Não houvesse a transferência de renda ou a transferência de mais-valia pela via propriamente política, porque, na verdade,
não é o mecanismo econômico propriamente em ação lá, o mecanismo econômico produz o valor, produz a mais-valia. Mas a apropriação pelo Estado e o repasse ao sistema, basicamente ao sistema financeiro, constitui uma forma propriamente política, né, de produção e de apropriação da mais-valia. Os estados se encarregam de coletar os impostos e repassar para o sistema financeiro. Então é um mecanismo de dependência, um mecanismo de exploração pela via econômica, eu falo mais uma vez, pela via política, eu falo mais uma vez, não é? Mas de extrema relevância para a manutenção do funcionamento do sistema capitalista internacional. Não houvesse as dívidas dos estados, todos nós imaginamos que a sobrevivência do sistema capitalista seria muito mais dificultada, teriam que aplicar muito mais em esferas produtivas e não esferas não produtivas, como essa propriamente da exploração do valor, mas arrecadado pela via da contribuição do Estado. Então, por isso, eu acho importante que as universidades elas se aliem a esse movimento nacional, internacional, quanto à questão da dívida. Para nós é importante, para nossos departamentos, nós também nos beneficiamos da realização desse evento aqui dentro, quero deixar absolutamente claro. Nossos estudantes, nossos professores participarão, nossos colegas professores e professoras participarão aqui. E é importante para os nossos departamentos de sociologia, pois, como eu disse, a questão dos movimentos organizados, da produção do valor, de economia, de administração, de contabilidade, e assim, história, e comunicação, e educação, enfim. Quase que nós passamos a maioria dos departamentos, mesmo aqueles, né, de áreas mais propriamente científicas, matemática, não é estatística, são fundamentais para a questão do entendimento do funcionamento do sistema da dívida internacional. Então, nesse sentido, eu quero dizer que para nós da universidade é uma alegria recebê-los e recebê-las todos aqui em nosso espaço. E agradecer também, não só a contribuição que vocês poderão receber de nossos colegas que trabalham sobre isso, mas agradecer as contribuições que vocês trazem para dentro da universidade. Creio que, digamos, esse evento vai digamos, despertar aquele interesse que sempre a universidade teve pela questão da dívida e que nos últimos anos está um pouquinho adormecido, assim como a cinza, não é, a brasa embaixo das cinzas, né? E que esse seminário poderá representar um sopro de vento e um avivamento dessa chama e desse calor no seio da universidade. Muito obrigado e sejam bem-vindos. Muito obrigada, professor Sadi.